Porque quando você tem um propósito que é maior que você não vive mais preocupado. É isso que às vezes não entra na cabeça. Às vezes alguns falam assim: nossa, vocês não tiram férias. Nossa, vocês não têm tempo para vocês. Nossa, vocês não fazem isso, não fazem aquilo. Meu querido, eu não estou dizendo que você não tem que fazer, não estou dizendo que você não tem que se preocupar com isso. Quando você entende o caminho do seu destino, você se coloca nele, e você entende por que você foi gerado, por que você nasceu, o que é que Deus verdadeiramente Ele tem com você. Você acha que você está apegado, você acha que você está preso, você acha que você vai colocar como, não, eu não posso viver sem isso, eu não posso viver sem aquilo, não pode faltar isso, não pode faltar aquilo. Meu filho, isso tudo deixa de ter peso na tua vida. Vamos falar com Deus, Senhor. Meu Pai, eu quero iniciar essa oração e mais uma vez agradecer o Senhor. Hoje, oficialmente, o nosso ministério completa 30 anos. Mais um, meu Deus, marco na história, Senhor, de um ministério, uma igreja, que, Senhor, triunfou diante da dor, triunfou diante, meu Deus, de uma tragédia, triunfou diante de tantas coisas, Senhor, que se levantaram, que aconteceram, e o nosso ministério começou com esse testemunho, de um quarto, Senhor, de um hospital, de, como diz a canção de ontem, de cirurgia em cirurgia, de tantas coisas que num determinado momento parecia que já tinha acabado, parecia que era o fim. Mas hoje, os anos se passaram, meu Pai, a igreja, ela cresceu, ela avançou, e nós sabemos que assim como o ministério do Senhor Jesus, aos 30 anos só estava começando, eu creio que o nosso ministério, ele está começando um novo tempo, um novo ciclo. Meu Deus, o Senhor tem algo reservado, preparado, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu ao coração o que foi guardado, o que foi preparado pelo Senhor. Então, eu quero, nessa manhã, com esse privilégio, com essa oportunidade de poder estar em cima desse altar, de poder, Senhor, orar com a igreja que está aqui presente, sabendo que daqui a pouco, Senhor, vai ser realizado essa reunião em comemoração por esses anos, meu Deus, que mudaram vidas, salvaram famílias, curaram, pessoas foram curadas das mais diversas enfermidades e situações. Pessoas que não tinham caminho, encontraram. Pessoas que não sabiam o que iam fazer da sua vida, encontraram o propósito do seu destino. Pessoas, meu Pai, que estavam com a vida um caos no fundo do poço, e pelas direções, pelos ensinamentos, por cada jejum, por cada culto, por cada propósito,
por cada oportunidade que, meu Deus, o Senhor preparou, organizou, reservou para nós. Nós podemos ver, Senhor, esse grão de trigo que caiu no solo e ele morreu para que ele pudesse produzir muitos frutos. Muito obrigado, Jesus. Eu vou dizer ao Senhor obrigado por fazer parte desse projeto tão grande. Obrigado por, meu Deus, ter encontrado essa porta aberta e ter nos recebido, meu Pai. Recebeu minha vida, recebeu minha família, recebeu essa pessoa, recebeu, meu Deus, milhares, não dá nem para imaginar, não dá para contar a quantidade de pessoas que o Senhor colocou, meu Deus, dentro do Ministério Mudança de Vida. E como a bispa ainda ontem dizia, ontem ou no sábado, ela dizia, obrigado também, Senhor, por cada pessoa que um dia passou pelo nosso caminho. Um dia nós, meu Deus, vimos essas pessoas aqui, mas infelizmente muitas não permaneceram, muitas, Senhor, não fizeram, não agiram, não lidaram da maneira que deveria, mas elas foram necessárias também, para nos deixar mais fortes, mais confiantes, mais determinados, e eu agradeço ao Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Agora abençoe esse culto, essa reunião, esse trabalho. Abençoe essa segunda-feira, esse dia que vai ficar marcado, Pai, na nossa história. Vai ficar marcado. Porque completar, meu Deus, 30 anos não é todo dia que uma igreja, que um lugar se completa. E isso exemplifica o que aconteceu com José, o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Jesus. Todos eles, Pai, fizeram a diferença após os 30 anos. Quando chegaram nessa idade, o que José pôde fazer no Egito, o que Davi pôde fazer em Israel, e o que o Senhor Jesus pôde fazer no mundo todo, e faz até hoje. Senhor, eu creio, Pai. Eu creio que o propósito que o Senhor tem com esta obra, meu Deus, vai atingir, vai chegar, vai avançar, vai atingir aquilo que ainda nós não temos nem em mente. Meu Deus, nem em mente para poder entender e alcançar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Abençoe aqui agora, esse momento. Senhor, esse momento tão lindo, tão poderoso, tão maravilhoso, porque o sentido de tudo isso tem a ver com o Senhor. Estamos aqui por causa do Senhor. Estamos aqui por causa da Tua presença. Viemos aqui em busca dela. E nos encha dela. Obrigado, Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito? Que Espírito que é esse? Então diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2026, pense grande. Diga, eu só sei pensar como meu Deus pensa. Diga, Ele pensa grande. Diga, e a minha mente é uma mente de Cristo, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Nós tínhamos que cantar parabéns de novo aqui agora, né? Vamos cantar parabéns? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
É benção, é benção, é benção, é benção, é benção, é unção, é unção, é unção, é unção, é unção. Aleluia! Ô, gente, hoje é dia de festa. Hoje vocês já comeram o bolo adiantado, né? Mas hoje é dia de festa, né? Louvado seja Deus por esse dia. Graças a Deus por isso. E essa festa, ela está reservada para ainda acontecer às 19 horas. Então, nós vamos estar aqui na igreja. Se você quiser estar conosco hoje à noite, vamos estar aqui em São Paulo. Os demais que vão estar, já estão a caminho, né? Já, o nosso ônibus aqui de São Paulo já está a caminho. Saíram agora há pouco. E também o pessoal de todas as nossas igrejas, também já, se não se organizaram para sair agora, daqui a pouquinho já estão saindo. E vai ser algo muito forte, incrível. É uma unção de 30 anos, como nós ouvimos, e nós precisamos dessa unção para continuar avançando. Por quê? Porque a própria palavra dessa segunda-feira, ela fala triunfando sobre o mal. E Jesus foi tentado no início exatamente pelo que venceu no final. Se você parar para pensar nisso, foi exatamente o que aconteceu no início do nosso ministério. Uma grande dor, um grande problema, um grande desafio, algo que parecia que já estava encerrado, algo que parecia que não mudaria, humanamente falando, irreversível. E mesmo em meio àquela fatalidade, né, que ainda eu estava vendo o pessoal do Ministério Infantil, eles prepararam uma espécie de um gibi para as crianças, né? E lá está uma frase que a bispo usou no dia do acidente. Por que com ele, Senhor? De novo ele, né? Por conta das crises, por conta dos problemas, por conta de tanta coisa que ela já vinha vivendo com o bispo Murilo há 7 anos. Então, o acidente ali, depois de tantos anos correndo e lutando com aquele garoto, que tinha, na época, né, quando aconteceu, eu falo garoto porque ele tinha 7 anos na época. Ali, o que parecia que ia terminar da pior maneira, foi daquela situação que ela triunfou, que ela venceu, que ela rompeu. E isso nas Escrituras, na nossa mensagem de hoje, isso mostra exatamente isso. Jesus foi tentado no início exatamente pelo que venceu no final. Então, Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes, lendo isso aqui, parece que, puxa, mas Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Senhor, mas eu venho ao Senhor, eu me aproximo do Senhor, eu busco o Senhor, é para o Senhor me ajudar a me livrar disso, vencer isso. Agora o Senhor me leva para ser tentado, né? Sim, porque nós precisamos. Nós precisamos sermos experimentados, nós precisamos dar a resposta certa diante de cada teste, diante de cada pressão, diante de cada problema.
Eu nunca me esqueço de uma frase que sempre, de tempos em tempos, a bispa usa, que bendita foram todas as dores que ela enfrentou, ela viveu, ela passou, porque a palavra passou é exatamente isso. Diga comigo, eu só vou passar. Às vezes a gente não quer passar. A verdade é, a gente tem coisa na vida que a gente não quer passar. Mas como nós nos tornaríamos pessoas maduras, resilientes, resistentes? Como que nós iríamos desenvolver na nossa vida a coragem, a capacidade de tomar decisões em momentos que o momento está pedindo para você não tomar essa decisão, você não dá esse passo, não avança com isso. Porque viver uma fé natural é levar você a depender do que você tem. Eu me lembro quando eu cheguei e eu via, né, essa fé na bispa. E uma vez eu me lembro de eu perguntar exatamente isso à minha mãe. Mãe, como é que faz para ter essa fé que essa mulher prega? Porque ela prega uma fé que ela dá passos, ela age a fé em coisas que ela não tem ainda aquilo, ela não tem aquele resultado ainda, ela não está segura daquilo, ela não tem como se apoiar em algo para poder ter certeza que aquilo vai acontecer. Ela disse, é exatamente isso, isso é fé. Fé é a capacidade de você trazer à existência exatamente aquilo não existe. Mas quando é que aquilo que não existe vai passar realmente a existir? Existir na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha saúde, vai passar a existir na minha vida interna. Quando eu pegar essa fé e eu depositar totalmente essa confiança, diga comigo, na palavra. Diga, eu tenho uma palavra. Diga, e eu vou viver em cima, de acordo com esta palavra. Diga, os meus passos, diariamente, são dados em cima do quê? Da palavra. Então, o meu chão, a minha sustentação, a minha segurança está no quê? Está em alguma coisa dessa vida? Está na palavra de algum ser humano aqui dessa terra? Não. E por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Porque você não depender da palavra de um homem, você não depender... Peraí, não, mas para eu crer que vai dar certo, então tem que estar dando tudo certo. Tem que estar tudo ali encaminhado, tem que estar tudo funcionando. Não, para isso nós precisamos da fé viva. Por quê? Porque é muito fácil você crer quando está tudo certo. Agora, a fé, que era uma coisa que no começo eu queria entender isso, eu queria aprender sobre isso. Eu queria ter as minhas experiências nisso. Porque não dá, às vezes, só para você explicar para a pessoa, ó, você precisa agir, sua fé trazer existência que não... Não, para isso você precisa ter suas experiências. Você precisa aprender a lidar, aprender a enfrentar, ter a coragem para passar por coisas que muitas vezes você não quer passar. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve uma necessidade.
Todo mundo tem as suas necessidades. Todo mundo tem um momento da vida que algo está gritando. Todo mundo tem momentos aonde há uma fome, há uma necessidade. Às vezes o seu financeiro, ele está gritando. Às vezes a sua vida familiar está gritando. Talvez há uma área da tua vida que ela está como Jesus aqui ao término dos 40 dias. Ele teve fome. E aí aonde o diabo ele aparece por conta da tua necessidade, por conta do momento que você, puxa, eu preciso resolver isso aqui. Então, vou te dar uma ideia do que você pode fazer para resolver. O diabo vem com essa ideia. Faz isso aqui. Faz aquilo ali. Transforma as pedras. Pega essas pedras. Transforma elas naquilo que vai suprir sua necessidade. Você está com fome. Você está carente. Você tem se sentido sozinho. Você se sente desamparado. Você percebe que parece que você não tem apoio. Você precisa criar alguma coisa. Você precisa dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito. Tenho que fazer alguma coisa. Vou colocar minha mão nisso aqui. Eu vou ligar lá para aquela pessoa. Eu vou conversar. Deixa que eu converso lá com o fulano. Não, deixa que eu resolvo isso aqui. A gente já aprendeu sobre isso. Necessidade todo mundo vai ter sempre. Mas a Bíblia diz que o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que o diabo tentou fazer com Jesus foi mexer na identidade. Você não é o Filho de Deus? O poder não te pertence? Você não está com autoridade? Você não pode fazer qualquer coisa? Não é porque eu tenho autoridade, eu tenho poder, que eu vou agora ter uma conduta natural, uma atitude natural, carnal. Porque o diabo, ao tentar mexer na identidade do Senhor, ele queria que Jesus tirasse o foco de Deus, do propósito, e colocasse o foco aonde? Na sua? Na sua necessidade. Você tem que pensar em você um pouco, né? Pensa um pouco em você, você nunca pensa em você. Você tem que pensar um pouco em você. Você tem que curtir um pouco, você tem que aproveitar um pouco a vida. Tua vida é muito corrida, tua vida é muito puxada. Você tem muita coisa para tomar conta, para se preocupar. Então assim, há um momento agora que você tem que pensar em você. Mas você é o Filho de Deus. Então, vai lá. Olha para você agora, olha para a tua necessidade, foca em você. O que a bispa pregou sábado? Aonde é que as pessoas estão se tornando escravas? Príncipes que têm desenvolvido uma mentalidade escrava. É quando elas passam a ficar mais preocupadas com os seus deveres ou com seus direitos? Mas eu tenho direito. Eu tenho direito de comer. Eu jejuei 40 dias. Puxa, foram 40 dias, né, Senhor? Puxa, Senhor, são 30 anos, né, Senhor?
Eu só paguei o preço, eu só me sacrifiquei. Ô Senhor, madrugadas afora, né, Senhor? Praticamente não teve um domingo que eu não estive no altar, Senhor. Ô Senhor, todo dia essas portas estão abertas. Agora, essa ideia é interessante. Essa sugestão, ela é de se pensar, é verdade. Aí vem aquela vozinha, algo que sopra ali no teu ouvido. Não, ó. É hora de viajar, é hora de curtir, é hora de aproveitar. Qual foi a resposta que Jesus deu? De acordo com o quê? Com a? Ele usou o quê? Por que Jesus não abraçou, o Adão no Éden, que não tinha pecado ainda? Vamos lá, o Adão, que estava no Éden, ele não tinha pecado ainda, tinha? Não. Ele não conhecia o pecado ainda. Ele não sabia o que era pecar. Ele não sabia, ele não conhecia outra coisa a não ser Deus. Ele não tinha experimentado o Adão ainda, no Éden, o que é uma morte espiritual. O que é satisfazer os desejos da carne. Tinha? O Adão tinha? Não. O Adão não sabia o que era pecado. Mas diga comigo, o livre-arbítrio que Deus deu ao Adão, ele usou, diga, com o propósito de agradar a quem? A ele. Ele usou o livre-arbítrio para corresponder a uma vontade própria. E aí é onde as pessoas se perdem. Porque quando nós ouvimos no domingo, no caso ontem, na abertura, se o grão de trigo ele não cair na terra, e o que tem que acontecer com ele? Se ele não, o que tem que acontecer? Ele tem que morrer. Então por que nós, como cristãos, por que realmente nós já temos que ter morrido? Morrido para as nossas vontades, já deveríamos ter morrido para o chamado nossos direitos. Não, porque eu tenho direito. Não. Acabaram os seus direitos. Você teve uma vida de direito na carne. Você podia fazer o que você queria na carne. Agora a sua vida não é uma vida na carne. Agora a sua vida é uma vida santa, uma vida separada. Então você não vive de acordo com os seus direitos, com as suas vontades. A tua vida não é uma vida ilegítima. Você não vive de acordo com o que é ilícito. Você vai viver agora de acordo com aquilo que vai trazer para você uma vida abençoada aqui na terra e eterna. Então, não. Então, como que eu preciso responder para cada situação no meu dia a dia? Como eu tenho que me portar para cada situação no dia a dia? É usando daquilo que está, do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, é de acordo daquilo que eu estou ouvindo? Não, é de acordo com aquilo que está escrito. Está escrito. O que está escrito? Eu vou usar para dar respostas a esse momento, a esse problema, à tentação, ao diabo, ao que eu estou pensando e sentindo
com o que está escrito. Ei, não dá para viver uma vida dividida. Tem gente que no culto, tem gente que na igreja, ele responde de acordo com o que está escrito. Vai para casa, vai para o trabalho, vai para a empresa, vai lá fora, ele acaba respondendo de acordo com o quê? Com o momento. Com o que está acontecendo. Por que algumas pessoas elas saem do espírito e entram na carne rapidinho? Por que uma pessoa faz um jejum da gratidão igual esse que nós fizemos de 30 horas? De 30 horas. Gente, fazer esse jejum de 30 horas é tranquilo. É ou não é? Hã? Teve gente que, eu não aguentei 5 horas, bispo. Meu filho, se você não está aguentando fazer um jejum de 30 horas, é porque dá uma cavucada, vai mais a fundo aí, se em alguns pontos da vida você não está sendo muito carnal. É ou não é? Fala a verdade. Por quê, bispo? Não é só uma questão do físico, não é só uma questão do organismo, não é só uma questão de que, eu não tenho estrutura para tudo isso. Não, você é mais espiritualmente sustentado por Deus do que uma questão fisiológica, física, de organismo. Não, é o próprio Espírito que te sustenta. Por quê? Porque você está focado numa coisa. Você quer agradar a Deus, você quer ser grato a Deus, você quer honrar a Deus, você quer aquilo que Deus ele tem com você. Quando Jesus disse para os discípulos, depois que ele tinha conversado com a samaritana, e ela correu para a cidade para evangelizar e voltou, ali com as pessoas que ficaram maravilhados com o milagre que Deus tinha operado na vida dela. E os discípulos voltam da cidade com comida, e eles ali preocupados com o Senhor Jesus, tanto tempo sem comer. Qual foi a resposta que Jesus deu para os discípulos? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A vontade de Deus. Mas Jesus não sentia fome? Não sentia? Ele não tinha nenhuma necessidade? Tinha ou não tinha? Mas por que nos momentos que estava todo mundo morrendo de fome, estava todo mundo com sede, estava todo mundo ali carente, necessitado do alimento físico, por que ele não sentia o que os demais sentiam? Porque quando uma pessoa, ela decide não viver com base nos direitos, mas numa responsabilidade que leva ela a entender quais são os seus deveres. Quando você está focado verdadeiramente naquilo que Deus tem com você, aí vamos lá. Aquele período que a bispa passou na Celso Garcia, que ainda até o menino fez o vídeo, ele falou que a igreja ficou lá 12 anos. Não, a igreja ficou aquele período. Mas no caso, a bispa ficou num ambiente de 2 cômodos, que era para ficar 6 meses, e ela ficou lá todo o tempo que teve na Celso Garcia. Por que aquilo deixou de ser um problema? Por que não ficou, não se pesou? Nossa, olha o tamanho do meu espaço, olha o tamanho do meu ambiente, olha isso aqui, por que não se pesou isso? Porque quando você tem um propósito que é maior que você não vive mais preocupado. É isso que às vezes não entra na cabeça. Às vezes alguns falam assim, nossa, vocês não tiram férias, nossa, vocês não têm tempo para vocês, nossa, vocês não fazem isso, não fazem aquilo. Meu querido, eu não estou dizendo que você não tem que fazer, não estou dizendo que você não tem que se preocupar com isso. Quando você entende o caminho do seu destino, você se coloca nele, e você entende por que você foi gerado, por que você nasceu,
o que é que Deus verdadeiramente Ele tem com você. Você acha que você está apegado? Você acha que você está preso? Você acha que você vai colocar como, não, eu não posso viver sem isso, eu não posso viver sem aquilo, não pode faltar isso, não pode faltar aquilo. Meu filho, isso tudo deixa de ter peso na tua vida. Isso perdeu a força. É importante, é importante. A gente precisa de muitas coisas aqui nessa vida, precisamos, mas o que é que nós entendemos que nós verdadeiramente precisamos? Diga comigo, darmos a resposta certa diante de qualquer desafio. Satanás veio para pegar Jesus. Satanás veio para roubar Jesus, para tirar ele do propósito. Satanás veio achando que ele ia conseguir, como eu preguei ainda na sexta-feira, perfurar o muro de fogo. Não. Quando você está realmente cheio do propósito, cheio do Espírito, a resposta que você vai dar diante de qualquer pressão e tentação, ela não tem como não ser a resposta que a palavra de Deus nos dá. Está escrito, Satanás. Está escrito, diabo. O homem não viverá só do que o homem... Coloca aqui para mim, filho, o versículo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Você está achando que eu vou viver? A minha vida se resume. Você está achando que a minha vida é definida pelas coisas dessa vida? Você está achando que as minhas maiores vitórias... Qual foi o pedido que a bispa pediu ontem e no sábado para Deus, para dar como presente para ela? Que todos os príncipes... Pense com a cabeça de escravo ou de príncipe? E como é que eu sei que eu estou pensando como um príncipe? É quando isso aqui está fazendo parte da minha vida. Diga comigo, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda, o quê? Opa, mas eu vivo... Por causa do quê? Eu dependo do quê? O meu propósito de vida, meu alimento, o meu sustento, o meu ar que eu respiro, é por causa do quê? Depende do quê? O que é que não pode faltar na minha vida? A palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Hoje, você tem vivido dependendo do quê? Você depende mais do quê hoje? A tua maior prioridade hoje é do quê? Toda vez que eu vou falar com uma pessoa, eu pergunto para ela, você perguntou para Deus, você consultou a Deus se você podia tomar essa decisão? Não. Você sabe por que as pessoas não perguntam para Deus como deviam perguntar? Você sabe por que as pessoas, elas têm a Bíblia, elas têm a palavra, elas têm os homens de Deus, elas têm o lugar para poder se refugiar e pedir uma direção. Mas você sabe por que elas não fazem isso? Porque elas ainda não estão vivendo da única coisa que pode sustentar, que pode livrar. Porque se a Bíblia diz que nos últimos dias muita gente seria enganada, então é muito fácil as pessoas se enganar, é muito fácil as pessoas serem roubadas. Não dá para acreditar, eu estava presenciando algumas situações, em algumas questões, onde pessoas têm sido enganadas por espíritos enganadores, onde pessoas têm sido literalmente roubadas dentro da igreja. Aí alguém vai falar, bispo, mas aonde essa pessoa estava no mundo? Não, ela estava dentro da igreja.
acreditando em mentiras, procurando aquilo que não é para ela. Mas por que ela não consegue discernir o que é para ela, o que é lícito e o que é ilícito, o que é legítimo e o que é ilegítimo? Por que ela não consegue discernir sobre deveres e direitos? Por que ela não consegue discernir sobre uma cabeça de príncipe, a mentalidade de príncipe e a de escravo? Por quê? Porque o homem, ele não foi projetado para viver dependendo das coisas dessa terra. Você pode ver que aquela resposta que Jesus deu ao Pedro, quando ele tentou impedir o Senhor de ir para a cruz, para trás de mim, para quem que ele pediu para ir para trás? Para trás de mim, Satanás. Porque você, eu não lembro agora dos detalhes, porque você não pensa nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Acho que é Mateus 16, deixa eu pegar aqui, ó. Mateus 16, aqui, ó. Afasta-se de mim, Satanás. Ó, tem um detalhe aqui importante, diga comigo, você é uma pedra de tropeço para mim. Então depender das coisas desta vida, depender daquilo que é humano, natural, vira o que para a nossa vida espiritual? E por que eu ainda vivo dependendo disso? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não me ajuda, você não me acrescenta, você não me apoia, não tem como vir algo de você que vem da cabeça de Deus. O que vem de você vem daquilo que é natural, é humano, é o que faz a minha vida espiritual tropeçar, é o que faz eu declinar, é o que faz eu ser roubado. Você não está vendo que tem coisas, ainda que você anda tropeçando? Por que você anda tropeçando em algumas coisas? Por que você anda escorregando em algumas coisas? Por que você anda caindo ainda nos mesmos erros? Por que você anda, às vezes, acontece coisas com você repetitivas que não era para acontecer mais? Por quê? Porque você não entendeu ainda o que Jesus está falando aqui. Ô diabo, você usou o Pedro aqui agora como seu instrumento para tentar me impedir de ir passar pelo que eu tenho que passar. Porque o que eu fui tentado no início é aonde no final eu vou triunfar. A morte de Jesus na cruz não foi o fim, ou foi o fim? A morte de Jesus na cruz não foi o término das coisas. Ali não foi derrota, não foi fracasso, ali não foi vergonha, não, ali foi a oportunidade que Deus deu a ele, para ele poder triunfar, para ele poder vencer de uma vez por todas Satanás, para que ali todo o poder que o diabo ainda tinha, que Adão havia entregado nas mãos dele, ele pudesse tomar as chaves da morte e do inferno, e a partir de agora, nem as chaves da sua casa Satanás não tem. Por quê? Porque Jesus aceitou a proposta, o propósito de passar por tudo que ele passou para nos dar hoje. Alguém virou para mim e falou: por que o diabo, Deus deu poder para o diabo fazer o que ele faz na nossa vida? Na hora você tem que... Não, meu querido, minha querida, não foi dado poder para o diabo. Ele tem um poder, mas ele não pode fazer nada na nossa vida se a pessoa não permitir, se a pessoa não deixar. Mas também por que ele fez o que fez com Jó? Por que ele fez o que fez com Jó? Porque tudo ali tinha um propósito.
Porque se eu entrar na mentalidade, na ideia, numa linha de pensamento, em questionamento, meu querido, aí volta o versículo aqui de Mateus 16, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço. Esse conselho, essa ideia, essa sugestão, essa perspectiva, essa visão, não vai me ajudar a me elevar, a crescer, a mudar, a vencer. Virou uma pedra de tropeço. Dá para acreditar, o Pedro tinha acabado de receber uma palavra, que ele ia ser uma pedra de edificação para a igreja do Senhor. Aí ele vem e vira uma pedra de tropeço. Dá para você entender que da noite para o dia, em fração de segundo, você pode virar uma pedra de tropeço? Você pode estar tropeçando em coisas que você já era para ter vencido aquilo. Quem está entendendo isso? Está entendendo ou não? Então, pergunta a você, analisa aí dentro de você. O que você anda tropeçando? Aonde você anda caindo? Porque o propósito de todo o trabalho que foi realizado nesse final de semana foi com o propósito de arrancar, de tirar. Esse jejum ele veio para arrancar, para tirar. Diga comigo, todo resquício, diga, de escravidão. Você lembra que o Davi lutou com Mefibosete para tornar ele um príncipe? Lembra ou não? Lembra que botou ele para sentar-se na mesa e ele sentou na mesa do rei? Lembra ou não? Mas você lembra que depois que passou um tempo, a criatura estava com a mesma mentalidade? Lembra ou não? Tem gente que já sentou na mesa do rei. Tem gente que o Senhor, ele já colocou ele numa mesa aonde não fica mais visível, não fica mais à mostra a deformidade, a deficiência, o problema que ele tinha nos seus pés. O Senhor já eliminou isso da vida dela, o Senhor já tirou, mas ainda, por algum motivo, ela está presa nas coisas do passado. Ela está presa nas coisas lá de trás, ela está remoendo coisas que já não é mais para remoer. É que eu não tenho mais tempo. Mas eu gostaria de voltar aqui e meditar ainda mais com você. E eu gostaria que você fizesse isso depois, se você não fez. Volta no culto de sábado. Por favor, volta naquele culto de sábado. Volta a meditar em cada frase, em cada palavra, em cada mensagem que é naquela mensagem. Não que a de ontem não foi importantíssima, claro que foi. Mas o que o Senhor trabalhou no sábado, se você falasse para mim, Bis, qual a palavra que o Senhor me indicaria para voltar a ouvir agora, nesse presente momento de todo esse trabalho que aconteceu sábado e domingo? Volta na palavra de sábado. E mergulha, se aprofunda, se joga, se lança. Porque daqui para frente, você precisa entender e acreditar. Diga comigo, eu não sou escravo. Diga, eu sou um príncipe. Eu digo, eu sou uma princesa. Isso. Você é um príncipe, uma princesa. Que não é mais para pensar como um escravo. Você foi chamado não é para viver só em função das suas mãos, da obra das suas mãos. Não, você foi chamado, como ainda nós ouvimos no sábado, para estar usando os seus pés, porque o Senhor já lavou os seus pés já foram limpos, seus pés já foram lavados, para que a sua caminhada, para que a sua jornada, ela seja de fé, não voltada para aquilo que te leva a direitos, mas a deveres, porque quando você está colocando a tua vida no centro, tira a tua vida do centro, porque quando você coloca a tua vida no centro,
Você já não viu pessoas que deixou de fazer um propósito, de buscar a Deus, de fazer algo que ela precisava fazer pela vida espiritual dela? Não, é porque eu tenho isso aqui para resolver, não, porque eu também tenho mais isso aqui para ver, não, porque eu tenho isso aqui para organizar, não, porque eu tenho que fazer a compra da despensa do mercado, não, porque eu tenho que fazer mais aquilo, isso continua. Tira da parte mais importante. Isso vai virar uma pedra de tropeço. Eu não tenho mais tempo, por causa do horário, mas para e pergunte a você. Você tem dado as respostas como Jesus deu ao diabo? Nem só de pão viverá o homem. Hoje, você tem vivido mais dependente do quê? A sua maior dependência hoje. O que é vital, essencial para a tua vida hoje. Hoje, se você fizesse um balanço desse tempo, talvez você não está no ministério há 30 anos, mas não importa o tempo que você está no ministério. Com a idade que você tem, com o tempo de vida que você tem. Qual o balanço que você, junto com o ministério, você faria hoje? Que balanço você faria da sua vida? O que você poderia dizer hoje? Que você já amadureceu, você já cresceu o suficiente para andar com as suas próprias pernas, para não cair mais nos mesmos erros que caía antes. Hoje você amadureceu ao ponto de você ser esse instrumento, de levar, de ajudar a levar essa palavra para outras pessoas, de ser essa árvore frutífera, que vai ajudar o ministério, o reino de Deus, o Senhor, a alcançar o maior número de pessoas. Porque o Pedro, eu volto a repetir, afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto, diga comigo, considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Você considera o que no dia a dia? Você considera o que vem de Deus? Ou do ponto de vista humano? O que você tem considerado? O que pesa para você? Na dúvida, não vou tomar nenhuma decisão. Não vou seguir com essa. Não, se Deus não mandar eu fazer, eu não vou fazer. Se Deus não mandar eu fazer, eu não vou fazer. Se Deus não me der um comando, uma direção, não vou fazer. Não vou. E o ministério, mudança de vida, eu vou te falar uma coisa. Se ele chegou aqui consistente, continuista, estável, da maneira que chegou, louvado seja Deus por todas as direções que foram tomadas. Mas elas foram tomadas com base à luz da palavra de Deus. Se você parar e pegar todas as mensagens de encerramento, as mensagens do programa Mudança de Vida, aquelas palavras, aquelas mensagens, elas não vieram em primeiro lugar para a igreja, para o povo da igreja. Elas vieram para aquilo que o nosso ministério, a nossa igreja precisava. Nós fomos conduzidos e dirigidos por essas mensagens. O ministério chegou aqui por causa dessas palavras. E muita gente diz pregar a palavra, ouvir a palavra, receber a palavra. E mesmo assim, muitos que dizem estar envolvidos com a palavra, ainda não estão com a casa, com a vida alicerçada na rocha. Por quê? Porque estão confundindo uma vida de deveres, de responsabilidade com uma vida de direito. Estão confundindo uma vida ilícita, uma vida lícita, uma vida legível por uma vida ilícita e ilegível.
Amém? Então fique em pé, por favor. Pega teu encarte do propósito. Ó Deus de Israel. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã e eu quero orar por cada propósito. Eu quero orar por cada vida. Eu quero orar por cada projeto. Porque, Senhor, o Senhor triunfou sobre o mal. A morte não foi o fim. A morte não foi, na cruz do Calvário, não foi o término. Meu Deus de todas as coisas, foi o começo, foi o início. Ali, o propósito daquilo era derrotar Satanás. Era vencer o mal. Era vencer as enfermidades. Era vencer a miséria. Era, meu Deus, acabar com a maldição. O propósito do Senhor ter morrido naquela cruz, meu Pai, foi para reescrever um novo tempo, uma nova aliança. O propósito do Senhor ter morrido naquela cruz, meu Pai, foi levar o teu povo, levar a cada um de nós, que nem nascido nós não estávamos ainda. E quando nós viéssemos a nascer, receberíamos do Senhor, receberíamos, meu Pai, através do que o Senhor fez naquela cruz, nós receberíamos a autoridade e o poder para vencer Satanás, para vencer qualquer situação. E o Senhor venceu o diabo. E o Senhor venceu o mal. E o Senhor desfez as obras do diabo. A tua palavra diz que o Senhor se manifestou. O Senhor se manifestou. O Senhor se manifestou para desfazer as obras de Satanás, para desfazer as obras do diabo. O Senhor se manifestou para colocar um ponto final no controle, no domínio. Ó meu Deus, naquilo que ainda estava tendo poder e força. Eu peço ao Senhor agora, meu Pai, tudo aquilo que talvez tenha escravizado a vida dela, tudo aquilo que tem roubado a vida dela, tudo aquilo que ainda leva ela a tropeçar. Talvez ela tenha tropeçado, meu Pai, meu Deus, nos mesmos pontos, na mesma área. Talvez ela tenha tropeçado, meu Deus, nas mesmas situações. Talvez, Senhor, ela tenha caído, meu Pai, nos mesmos buracos. Talvez os pensamentos, os sentimentos, talvez, Senhor, o que tem governado a alma dela, o que tem governado a vida dela, o que tem dirigido a vida dela, não tem sido verdadeiramente, meu Deus, a tua palavra. Porque o Senhor, na hora de responder o diabo, na hora de responder para aquela tentação, na hora de responder, ó meu Pai, para um momento onde o Senhor tinha uma necessidade, o Senhor estava com fome, o Senhor precisava de algo, mas mesmo assim, o que, meu Deus, prevaleceu, meu Pai, na vida do Senhor, o que saiu do Senhor, não foi uma resposta natural, não foi uma resposta humana, não foi uma resposta carnal, não foi algo voltado, meu Pai, para, Senhor, uma atitude humana, mas o Senhor respondeu de forma sobrenatural. O Senhor usou a palavra, o Senhor combateu o mal com a palavra, e é isso que ela deve fazer. Esse problema que está na vida dela, essa situação que está na vida dela, o que ela está vivendo, o que ela está passando, o que ela está enfrentando, o que está acontecendo na vida dela, Senhor, hoje só pode ser vencido com a palavra, só pode ser derrotado com a palavra, só pode, meu Pai, meu Deus, ser superado com a palavra. Está escrito na tua palavra que essa foi a sua resposta. Diabo, está escrito,
Diabo, está escrito, eu vou ficar com o que está escrito, eu vou acreditar no que está escrito, eu vou confiar no que está escrito, eu tomarei decisões com o que está escrito, eu não me baseio no que eu estou sentindo, eu não me baseio no que eu estou pensando, eu não me baseio no que está acontecendo, eu não me baseio naquilo que eu estou ouvindo, eu tomo decisões de acordo com aquilo que está escrito. Está escrito que eu posso vencer, está escrito que eu posso te derrotar, está escrito que eu posso desfazer as obras do inferno, está escrito que eu tenho poder e autoridade sobre o mal, está escrito, ó meu Pai, que estes sinais seguirão aos que crerem, está escrito, meu Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, está escrito, meu Pai, está escrito. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, você é uma pedra de tropeço. Senhor, tira da vida dela. Talvez um pensamento, talvez um sentimento, talvez uma ideia, talvez uma visão, talvez alguma coisa, Pai, que virou uma pedra de tropeço. Talvez ela está acreditando numa coisa que é uma pedra de tropeço. Talvez ela está confiando em algo que é uma pedra de tropeço. Talvez ela está dando lugar a algo que é uma pedra de tropeço. Coloca a mão na sua cabeça e fala para Deus: Senhor, todo resquício de escravidão, todo pensamento que ainda, Senhor, que talvez está no meu inconsciente, que eu acabo, meu Deus, agindo de forma automática, sem pensar. E muitas vezes eu falo, meu Deus, sem pensar, eu faço sem pensar, eu ajo sem pensar, eu me comporto sem pensar. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Tomar decisões, fazer escolhas, conduzir a minha vida à base, Senhor, de emoções e sentimentos, com base naquilo, Senhor, que está acontecendo na minha mente. Eu não quero. Toda mentalidade escrava, todo pensamento escravo, toda ideia que ainda escraviza, é uma escravidão, é ilícito, é ilegível, me leva, meu Pai, a depender dos meus direitos. Eu não posso viver de acordo com direitos, então eu ordeno agora, ó meu Pai, toda prática, todo pensamento, toda ideia, toda visão que me rouba, que me cega, que tira, meu Pai, as minhas oportunidades de poder viver uma vida plena, abundante, abençoada, eu ordeno, caia por terra agora, saia da minha vida no nome de Jesus. Com a mão na cabeça, diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou um príncipe, uma princesa. Diga: eu nasci para reinar. Diga: eu nasci para governar. Eu nasci para frutificar. Eu nasci para dar frutos. Eu nasci para prosperar. Eu nasci para ter uma vida honrada. Eu nasci para ter uma vida abençoada. Eu nasci, eu fui concebido, eu fui gerado. A semente que me gerou, ó meu Pai, me gerou com propósito, Senhor, para eu ter uma vida, meu Pai, frutífera, honrada, fértil, abundante. E eu não aceito, ó meu Deus, essa escravidão. Eu não aceito nada me escravizando, nada me prendendo, nada me amarrando, nada me puxando para baixo, para trás. Eu não aceito pensamentos, ideias, uma maneira de pensar, talvez, Senhor, fortalezas da minha mente me impedindo de crescer. Eu não aceito, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, nenhuma situação mais, levando ela a dar respostas erradas. Você vai dar respostas certas. Você vai dar as respostas certas. Você vai dar as respostas certas. Você vai cantar. Lembra da mulher que cantou para gerar. Fala para Deus: eu vou gerar. Eu vou gerar esse ano. Eu vou gerar os frutos, os resultados, os milagres. Eu vou gerar.
E para gerar eu vou cantar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Então eu declaro, eu vou gerar para a glória de Deus. Eu vou gerar resultados, meu Deus, mudanças na minha vida que vão acontecer. Senhor, reviravoltas que eu vou viver. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu não sei como, de que jeito, de que maneira, de que forma, mas eu vou gerar para a glória de Deus. Eu vou gerar para testemunhar. Eu vou gerar, ó meu Pai, para ter que ampliar. Eu vou ampliar. Eu já estou ampliando. A minha mente já está ampliando. Meu espírito já está ampliando. A minha fé já está ampliando. A minha visão já está ampliando. Eu não vou ficar no mesmo lugar. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar, Senhor. Eu não vou ser reprovado nos testes. Eu não vou, Senhor, tropeçar nas mesmas pedras. Eu não sou uma pedra de tropeço. E eu não vou carregar comigo aquilo que é uma pedra. Eu não vou tolerar na minha vida aquilo que é uma pedra de tropeço. Mas aquilo que é para edificação. Aquilo que vem para me levantar, que vem para me erguer, que vem para me honrar. Levanta as suas mãos aos céus e fala para Deus: Senhor, o Senhor liberou para nós ontem e vai liberar ainda hoje uma unção. Diga comigo, uma unção que nesses 30 anos o Senhor libera para o Ministério Mudança de Vida. Diga, liberou para a vida da bispa. Diga, uma unção de longevidade. Diga comigo, uma unção. Diga, de fertilidade, de frutos, de prosperidade, de crescimento, de avanço, de consistência, continuismo, estabilidade. E eu seguro essa unção, eu agarro essa unção, eu recebo essa unção. Diga, e eu acredito que assim será a minha vida. Diga, assim será a minha vida. Ela vai frutificar, ela vai crescer. Eu vou gerar os maiores resultados, os maiores frutos, os maiores milagres, as maiores conquistas. Meu Deus, esse ano vai ser o maior e melhor ano de todos da minha vida. Senhor, eu creio em nome do Senhor Jesus, o que tem reservado para mim, preparado para mim. Quando o Senhor passou por esse teste, era o teste para o início do seu ministério, como foi na vida de José, como foi na vida de Davi, vai ser na minha vida também. Minha vida só está começando e eu profetizo no nome de Jesus. Eu profetizo. O que você profetiza? O que vai acontecer na tua vida a partir de agora? Depois desse aniversário de 30 anos, o que você profetiza que vai acontecer na tua vida? O que você profetiza que vai acontecer na tua vida? O que você profetiza que você vai receber? O que você profetiza que você vai viver? O que você profetiza? O que é que você profetiza que você vai atingir, que você vai conquistar, que vai vir para a tua vida, vai vir para as tuas mãos? Você vai desfrutar com a tua família, com o teu lar, com a tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus. O que vai acontecer? O que você vai viver? O que você vai tocar? Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo, Pai, que tudo que nós aguardamos e esperamos até hoje para viver, agora nós vamos viver. Agora nós vamos viver. O Senhor, meu Deus, preparou o nosso ministério, fortaleceu o nosso ministério, estruturou o nosso ministério, equipou o nosso ministério, deu habilidades, deu uma capacidade, deu, meu Deus, uma unção. A palavra agora, ela penetrou, ela entrou, como uma semente que precisa penetrar na terra para poder produzir frutos. Eu creio agora, Pai, nós temos um povo forte, um povo determinado, um povo valente, um povo que não tem medo de cara feia, e que tudo aquilo que um dia, Senhor, foi um grande desafio, nós estamos triunfando hoje. Nós estamos triunfando, nós estamos vencendo pela fé, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu consagro o teu encarte, e eu profetizo
essa unção que nos foi liberada desses 30 anos. E eu também tomo posse para a minha vida, para a minha família, como você toma posse para a tua vida, para a tua família. E você vai pegar esse azeite, vai ungir, vai declarar, vai agir sua fé, vai dar seus passos de fé. E você vai testemunhar que depois desta unção, você já está vivendo coisas que você não imaginava, que foram liberadas. Eu profetizo em nome de Jesus, bênçãos que estavam retidas, estão sendo liberadas a partir de agora, a partir desta unção, a partir disso que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, estão sendo liberadas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu te amo, eu te agradeço, eu tomo posse. Senhor, esse vai ser o melhor projeto de conquista da nossa vida. Esse vai ser, Senhor, disparado, meu Deus, de forma que não tem nem como comparar, Senhor, o melhor propósito e projeto, o melhor ano de todos os anos que já vivemos até hoje, para a glória do teu nome. E eu profetizo isso até então, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.